receba alegria, receba forças do Espírito Santo de fortaleza. Que maravilha! Dê uma salva de palmas para ele, um forte caminho. Graças a Deus. Antes do Senhor Jesus ele ser crucificado, ele reuniu os discípulos e ele deu um novo mandamento. Olha aqui para mim, gente. Jesus, ele resumiu a lei em um mandamento. Olha o que ele disse: amar a Deus sobre todas as e o teu próximo como a ti. Olha aqui para mim. Tinha um montão de mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar. Aí vou falando. Ele fez um resumo. Ele fez o que, gente? Amar a Deus sobre todas as e o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando a pessoa, preste atenção no que eu vou falar para você, ela realmente se converte, ela cumpre esse mandamento que Jesus ele veio. Olha o que ele diz aqui, vamos lá. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, não podeis o quê? Ir. Vamos continuar. Novo mandamento vos dou. O que foi que ele disse, gente? Um novo mandamento eu vos dou. Olha só. Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Olha aqui para mim. Novo mandamento eu vos dou. Que mandamento? Que amei uns aos outros, da mesma forma que eu vos amei. Agora, aqui que está o detalhe forte. Olha o que ele disse aqui. Versículo 35. Nisto, olha para mim. O que foi que ele disse? Nisto o quê? Nisto, que palavra é essa? O que ele quer dizer? Nisto, que ameis uns aos outros. Nesse amor, neste sentimento, nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora, olha aqui para mim, gente. Vamos falar da realidade. Como é o mundo que nós vivemos hoje? É isto aqui que Jesus ensinou aos discípulos: amar uns aos outros. Como é o mundo que a gente vive hoje? É um mundo totalmente egoísta, egocêntrico. É um mundo totalmente individualista. Cada um vive preocupado consigo mesmo. Eu estou falando de quem, gente? Das pessoas que não conhecem a quem? A Deus. São as pessoas que estão aí fora. Elas não têm dentro de si este sentimento. Na sua grande maioria. Mas você sabia que existem pessoas que não conhecem a Deus? Elas não sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
servem a Deus. Mas tem pessoas aí fora altamente incrédulas em relação a quem? A Deus. Mas existem pessoas que mesmo assim se preocupam com as outras? Tem. Eu quero que você entenda o que eu estou te falando. Olha para mim. Tem pessoas que se preocupam com o seu semelhante e elas não servem o Deus que nós servimos. Tem pessoas que servem a um pedaço de pau, de pedra, de metal. Ainda assim, dentro dela existe esse sentimento, ainda sem conhecer a quem? A Deus. Eu estou falando das pessoas que estão lá fora e não têm a sua salvação. Ou, melhor, que não se dizem ser de quem? De Deus. Porque tem um montão de gente que bate no peito e fala que Deus está com ela, que ela serve a quem? A Deus. Mas ela não tem este sentimento aqui que o Senhor Jesus, Ele deixou. Como é que eu posso dizer que conheço a Deus e o amo, se eu não me preocupo com as pessoas que estão ao meu derredor? Se o próprio Deus disse que nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Então, isso aqui ele tem que dizer o seguinte, resumindo, se eu não consigo amar ou me preocupar com aquele que eu vejo, com aquele que está ao meu derredor, junto comigo, como que eu vou amar a Deus se eu não vejo? Está dando para você me entender? Agora, pastor, mas eu amo o meu marido, eu amo os meus filhos. Aí é fácil. Porque são pessoas que estão no seu convívio. Este sentimento é normal, é natural de ter entre quem? A família. Está dando para você me entender? Mas quando ele disse amai uns aos outros, é amar sem olhar quem quer que seja, ou quem é a pessoa, ou a sua condição, ou o que ela fez para você. E ele deixou bem claro. Amar aquele que nos quer bem é fácil. Ajudar aquele que nos ajudam é fácil. Mas amar aquele que nos odeiam ou deseja o nosso mal é fácil, gente. É fácil, gente. Tem que ter. Ou a pessoa tem que ser totalmente convertida. Olha o que ele diz. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora, vamos trazer essa palavra para dentro da igreja. Para onde, gente? Para dentro de quem? Daqueles que se dizem ser de quem? De convertidos. Porque, infelizmente, as pessoas nunca reconhecem que não estão convertidas. Todas se acham que, gente? Convertidas. Todas se acham ser de Deus. Todas se acham ter conquistado a salvação. Só que olha comigo. Sabe o que permanece, ou o que prevalece dentro das igrejas hoje? É exatamente isso aqui, ó. Individualismo. O exemplo que o Senhor Jesus ele deixou tem sido esquecido. E da mesma forma que as pessoas lá fora estão vivendo ou têm vivido, é exatamente o que está acontecendo dentro da igreja. E às vezes, olha para mim, o exemplo, o mau exemplo, muitas das vezes, não são dos membros,
são daqueles que estão em si ensinando. Olha o pé de guerra aí fora. Existem líderes que se odeiam. Ouça a palavra que eu estou te falando. Se odeiam. Que se encontrarem, sai morte. Um quer matar o outro. Se odeiam. Então, como que os membros da igreja podem ter o sentimento que o Senhor Jesus ele deixou? As pessoas falam de perdão, mas elas mesmas não têm a capacidade ou amor para perdoar. Sabe por quê? Porque não são convertidas. Elas não receberam perdão porque não se converteram. E porque não receberam perdão, porque não se converteram, não têm a capacidade de perdoar. Para resumir, as pessoas aparecem falando de amor e de perdão, mas entre eles mesmos não existe amor, não existe diálogo. É um querendo ver a derrota e a desgraça do outro. Se todo mundo, olha para mim, tivesse esse sentimento aqui pelas almas, e o desejo realmente de ajudar, não veriam esta briga toda que existe das igrejas, uma contra a outra, mas todo mundo iria no mesmo sentido, no mesmo caminho, de fazer alguma coisa pelo seu semelhante. E digo uma coisa para vocês, olha para mim. Às vezes a pessoa, ela está passando fome. Está passando o que, gente? Está passando o que, gente? A oração vai encher a barriga dela? Vai passar a fome dela? Vai passar? E às vezes a pessoa, é exatamente isso que acontece. Às vezes a pessoa fica tão cega, envolvida em algo, que às vezes a pessoa está necessitada. E o Tiago, ele deu esse exemplo. Se alguém tiver necessitado do alimento cotidiano, e ela vem até você, e você fala para ela, a paz vos dou, ela vai permanecer a paz na vida dela, gente? Vai permanecer? Não vai. Então, às vezes a pessoa, ela vem até as pessoas que se dizem ser de Deus com este problema. E elas falam, não, isso é o diabo. É não sei o quê, é aquilo outro. Mas não estende o que, gente? A mão. Está dando para entender o que eu estou te falando? Não existe o sentimento. Agora, olha para mim. Qual é o segredo? Jesus, ele sentiu a sua dor. É exatamente este sentimento que tem que estar dentro da gente. A gente tem que sentir a dor como se o problema fosse nosso. Posso falar uma coisa para vocês, gente? Tem gente sofrendo todos os dias na nossa frente. E às vezes a gente sabe. E muitas das vezes a gente fecha os olhos. A Bíblia fala da parábola do bom samaritano. Do bom o que, gente? Os judeus, eles odiavam os samaritanos. Os judeus não queriam nem papo com aqueles que moravam em Samaria. Os samaritanos, para os judeus, não valiam nada. Tem um montão de evangélicos que às vezes olha para os católicos, os espíritas e rejeitam. Fica falando, você é do diabo. Você é isso, você vai para o inferno. Fica apontando o dedo e julgando os outros. Eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que os impossíveis para os homens é possível para quem? Então, escuta o que eu estou te falando.
Tem católicos que serão salvos. Tem católicos, aqueles que realmente são praticantes, muitas das vezes recebem até um ensinamento errado, mas às vezes ele tem um sentimento verdadeiro de servir a quem? A Deus. E tem muitos evangélicos que estão recebendo um ensinamento verdadeiro, e dentro deles não tem o mesmo sentimento que estava em Jesus Cristo. Você entende o que eu estou te falando? Tem um montão de gente que aponta o dedo para os outros. Você é do diabo. Ah, você é isso. Você vai para o inferno. Eu sou de Deus. Mas muitas das vezes, a pessoa que está apontando o dedo não está convertido. Os judeus, olha o exemplo aqui, é bem claro. A Bíblia diz que um homem, você lê isso na sua casa, está escrito em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 em diante, que fala do bom samaritano. Teve um homem que ele estava de viagem, que é o exemplo aqui que eu estou falando para você. E no caminho, os salteadores vieram, o roubaram e bateram muito nele. E este homem ficou o quê? Jogado no chão. Passou várias pessoas próximo deste homem. Só que todos o olharam e passaram o quê? De lado. Foram embora. E muitos judeus que batem no peito e se dizem ser de Deus e que acham que a promessa é para eles, viram também aquele homem lá caído. Mas não fizeram nada. Não fizeram o que, gente? Absolutamente nada. Por último, passou um homem de Samaria. Um homem de quem, gente? E foi o único que pegou aquele homem e o levou. Ele colocou aquele homem num estabelecimento na época e disse assim: cuide dele, cuide de suas feridas, e tudo que ele gastar, tudo que for gasto com ele, eu vou pagar. Eu vou o quê, gente? Eu vou pagar. Tem um montão de gente sofrendo, padecendo. Tem um montão de gente afastada. Tem gente que está afastada das igrejas, que já ajudou a igreja muito, com dízimos, com ofertas, com a evangelização. Tudo que a igreja precisava, a pessoa estava ali. E hoje, a pessoa está o quê? Largada. Ninguém se lembra da pessoa. Ninguém estende a mão para ajudar. Nisto sabereis que sois os meus discípulos. Olha aqui para mim. Quantas foram as vezes que você parou para você orar por aqueles que estão sofrendo? Às vezes, a sua oração é só para pedir. Oh Deus, eu quero isso. Deus faz isso. Deus salva a minha família. Deus me liberta, me cura, me transforma, me prospera. Abre as portas para mim. Só que Jesus, ele disse o seguinte: é dando. É o que, gente? Que se Tem gente que usa essa palavra para tirar oferta do povo, né? Mas quando Jesus disse é dando que se recebe, ele está falando exatamente isso. É perdoando que se é perdoar. É ajudando que se é ajudado. É lembrando
daqueles que estão sofrendo, que nós somos lembrados. Tanto é que no grande julgamento, o que foi que Jesus ele disse? Houve uma separação. Ele separou as ovelhas e separou quem, gente? Os cabritos, os bodes. Ele olhou para os que estavam à sua direita e disse: vinde, benditos de meu Pai. Olha as palavras de Jesus, hein? Porque estive com fome e me deste o que comer. Estive com sede e me deste o que beber. Estava nu e me vestiste. Eu era forasteiro e me visitaste. Aí os que estavam à direita perguntaram: Senhor, quando foi que o Senhor estava com fome e te demos o que comer? Ou sede e te demos o que beber? Ou nu e te vestimos? Ou estava preso e te visitamos? Olha as palavras de Jesus, todas as vezes que fizeste uma destas coisas a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Está dando para você entender, gente? O semelhante, o amor, a preocupação, o desejo de ajudar. Quando ele olhou para os que estavam à sua esquerda, ele os condenou e disse que eles iriam para o fogo eterno e seriam lançados no lago de fogo e enxofre. E ele falou por quê? Sabe por quê que vocês vão para o inferno? Porque eu estive com fome e não me deste o que comer. Eu estava com sede e não me deste o que beber. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava preso e não me visitaste. Aí aqueles que estavam à esquerda, que iriam ser lançados no inferno, perguntaram: Senhor. Você vê que eles perguntaram o quê, gente? Eles chamaram de quê? De Senhor. Eles chamaram de quê, gente? Em outras palavras, estavam dentro das igrejas. Deu para você entender? Eles chamaram Jesus também de Senhor. Quando foi que nós não tivemos o que comer? Ou quando foi que nós não tivemos o que beber? Jesus, ele é direto, é bem claro. Todas as vezes que deixasse de fazer isto a um dos meus pequeninos, a mim me deixaste de fazer. O que eu faço para você, eu estou fazendo para quem? Para Deus. O que você faz para mim, ainda que seja, olha para mim, um copo com água, é o suficiente. Você está dando o melhor. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para a sua família. Dê o seu melhor. Você quer salvar a sua família? Olha para mim. Você quer salvar a sua família? Então dê. Dê o seu melhor. Você vai fazer o almoço para a sua família? Então faça o melhor. Quando eu digo melhor, não é que tem que fazer a melhor comida, a melhor carne, não. Ainda que seja feijão com arroz. Mas faça o melhor. Está dando para entender o que eu estou te falando? Você está dando para entender? A mesma coisa em relação às pessoas que estão aí fora. Minha amiga, você não sabe o quanto vale a tua oração. Meu Deus, tem gente sofrendo, tem gente padecendo. E eu te conheço. Eu sei que se eu morrer agora, a minha salvação está garantida. Porque eu me converti de verdade. Mas eu sei que tem um montão de pessoas que se morrerem agora, acabou-se para elas. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Meu Deus, faz essa pessoa te conhecer. Me dá a condição de levar essas pessoas até um encontro contigo. Meu Deus, tem um montão de gente afastada, desiludida, que não acredita mais em nada. E
E se essas pessoas morrerem nessa situação, acabou-se. Porque a salvação só há enquanto a pessoa está viva. Enquanto, tem até um ditado que diz que enquanto há vida, há o quê? Esperança. Mas depois que a pessoa morre, já era, não tem mais jeito. Está dando para entender o que eu estou te falando? Nós não podemos viver como vivem as pessoas aí fora. Jesus falou assim para os discípulos. Olha o que Pedro disse: Senhor, quem é o maior dentre nós? Quem é o que, gente? Você vê que o espírito do mundo queria entrar no meio dos discípulos. Porque todo mundo aí fora luta para ser o maior. Verdade ou mentira? Verdade é ou não é verdade? Todo mundo luta para ser o quê? O maior. Todo mundo quer aparecer. Aí Pedro disse: Senhor, quem é o maior dentre nós? O que foi que Jesus falou para eles? Quem quer ser o maior, seja aqui o menor. Quem quer ser o maior, então seja aquele que o serve. E Jesus, ele deu um exemplo. Foi ou não foi? Ele lavou os pés dos discípulos. E ele era quem? Ele era o Senhor. Mas ele se humilhou. Ele se fez o menor. Está dando para você me entender, gente? Sim ou não? O espírito do diabo, do mundo, se as pessoas perceberem, está reinando dentro das igrejas. Eu vou falar para você o que existe dentro das igrejas: é inveja, mentira, é um querendo derrubar o outro. Eu vou mais, hein? Quando uma pessoa cai, tem gente que fica alegre, que fica feliz por causa da queda do outro. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amais uns aos outros. Se isso não existe dentro da gente, minha amiga, ouça o que eu vou falar para você. Melhor fora que nunca nós tivéssemos ouvido a palavra de Deus. Porque a quem muito é dado, muito vai ser o quê? Cobrado. Jesus, ele está nos dando. Ele está nos abençoando. Mas um dia ele vai cobrar de cada um de nós. Um dia ele vai cobrar dessa gente que, no lugar de levar as pessoas a conhecer a Deus verdadeiramente, a pregar a verdade e não fazem, Deus vai cobrar deles. E vai ser caro. Vai ser o que, gente? Vai ser caro. Vai ser muito caro. Isso tudo eu estou te falando. Por isso que ele disse que naquele dia, muitos dirão, eu tenho falado isso direto para vocês, gente. Muitos dirão: Senhor, em teu nome não curamos, não expulsamos demônios. Todos os filmes evangélicos que eu assisto sobre a volta de Cristo, acontece uma coisa igual. Um montão de pastores ficam, não são arrebatados. Assista esse novo filme que saiu agora, que até aquele ator Nicolas Cage ele participa, chamado Apocalipse. Depois que acontece o arrebatamento, a filha de uma mulher que foi arrebatada foi à igreja. E lá encontrou quem? O pastor dela. E sabe o que ele disse para a moça? Eu pregava, mas nem eu acreditava. Um montão de pastores, falsos profetas, que não pregam a verdade, vai ficar, minha amiga, e vai ser caro, porque eles conhecem a verdade. Eles o que, gente? Eles sabem. Porque na sua grande maioria fizeram teologia. Na sua grande maioria eles leem. Então eles não falam a verdade porque não querem. Sabe por quê? Porque dentro deles não tem esse sentimento. Eu vou te falar um sentimento que existe dentro deles. Sentimento egoísta. Avarentos. Que só estão pensando em si mesmo. Só que eles esquecem
que um dia, ou ele vai morrer, ou Cristo vai vir buscar o quê? A sua igreja. Aliás, eu posso falar uma coisa para vocês, gente? Eles nem pensam que vão morrer. E eles nem acreditam que Jesus ele vai voltar. Porque se eles crescem, eles mudariam o seu pensamento e as suas atitudes. Mas o que está escrito na Bíblia vai se cumprir. E o nosso Deus, ele vai cobrar. Porque hoje ele é o nosso advogado. Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e intercedendo por você. Mas um dia ele não vai ser mais o nosso intercessor. Um dia ele vai ser o juiz. Ele vai ser o que, gente? Exatamente. E se nós não temos a capacidade de ter esse novo mandamento dentro de nós, então, minha amiga, tudo que nós somos ou fazemos para Deus não significa nada. Eu vou ler mais uma vez. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. A verdade é que esse novo mandamento é o primeiro mandamento que já existe desde a época de quem? De Moisés. É o mesmo mandamento. Olha o que ele diz: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você me entendeu, gente? Você me entendeu? Eu queria que você, a partir de hoje, deixe de olhar para o poder. Eu posso dar um conselho? Pare. Quantas lágrimas você derrama em favor da tua vida? Quantas vezes você reclama? Esse problema não passa, essa luta não passa, esse sofrimento não passa. E chora em favor da tua vida. Mas você tem Deus, Deus está contigo. E se você está passando por lutas e problemas, é para o teu bem. Porque tudo colabora para aqueles que amam a quem? A Deus. E a vitória é sua, a vitória é certa, porque Deus está contigo. Agora, comece a orar, a lutar, a derramar suas lágrimas por aqueles que não conhecem e nem têm o Deus que você conhece e o Deus que você tem. Está dando para entender o que eu estou te falando, gente? Sim ou não? Desperte para isso. Se você, a partir de hoje, começar a praticar isso, sabe o que vai acontecer? Esses anos todos que você pede pela sua família, e muitas das vezes parece que não acontece nada, se você tiver essa preocupação por aqueles que você nem conhece, Deus vai estender a mão e vai salvar a sua família. Ele vai cuidar muito mais de você. Os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, você vai alcançá-los. Porque, minha amiga, o que os pardais fazem? Eles trabalham? Eles trabalham, gente. Eles fazem alguma coisa? Não fazem nada. Mas a Bíblia diz que Deus cuida deles. E todos os dias, Deus dá para eles o necessário. E nunca falta. Aí Jesus completa: vem cá, vós não valeis muito mais do que os pardais? Sim ou não? Então Deus ele vai cuidar de você. Está dando para entender o que eu estou te falando? Se preocupe com as coisas lá no alto. Isso que eu estou te falando é você acumular tesouros aonde? No reino dos céus, aonde nem a traça corrói e nem os ladrões escavam e roubam. Tem gente preocupada em acumular tesouros aonde? Aqui na terra. Se preocupe com as coisas de quem? Do alto. Se ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Escuta o que eu estou te falando. Deu para você me entender, gente? Você me entendeu o que eu estou te falando? Por isso que toda reunião nós oramos uns pelos outros. Por isso que toda reunião nós oramos pela igreja. Nós oramos pelos sofridos, para ver se as pessoas que estão aqui dentro não se contaminem
com o espírito deste mundo, que é o espírito do egoísmo, de se preocupar consigo mesmo. Esse sentimento é do diabo. E tanto é que ele estava num lugar de paz, de amor, de tranquilidade. Ele habitava onde? No reino no paraíso. Mas porque ele olhou para si mesmo, ele se achou autossuficiente, maior do que o próprio Deus. Esse é o espírito do diabo, querer ser melhor do que os outros, querer passar por cima dos outros, querer trair. Esse é o espírito do diabo, de se preocupar consigo mesmo. Esse espírito não pode existir no nosso meio. Diga graças a Deus. Deu para você entender, gente? Por favor, fique de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui para mim. Eu vou fazer uma oração aqui agora. Porque eu não aceito esse espírito do diabo. Quebrou até o culto aqui, está amarrado. Eu não aceito esse espírito do diabo no nosso meio. É só você olhar onde você trabalha. É uma falsidade só. Não é verdade. Mas